Olá, meus amigos do Portal Jurídico Bebendo Direito. Venho hoje trazer mais uma informação para os senhores. Gente, hoje vamos conversar sobre o direito penal e na parte específica que trata da execução da pena de multa. Até o ano de 2018, a gente tinha algumas decisões meio conflitantes, principalmente no âmbito do STJ, STF, que não dispõe de uma maneira tão clara de quem queria executar essa pena de multa. Só para a gente lembrar, a multa é uma pena tanto quanto é pena privativa de liberdade e pena restritiva de direitos. A multa está ali prevista no nosso artigo 33, inciso 3º do Código Penal. O que acontece? A execução da pena de multa, ou ela era feita pela Procuradoria da Fazenda, ou ela era feita pela Promotoria de Justiça, que é Ministério Público, Procuradoria de Justiça. Ou seja, ou era o Ministério Público que fazia a execução dessa multa, ou era a Procuradoria da Fazenda que era a responsável pela execução. Isso porque, quando se tratou de uma modificação no Código Penal, em que a multa já não mais poderia ser convertida em pena de detenção se ela não fosse paga, começou-se a entender que, como ela passou a ser uma dívida de valor, que ela perdeu seu caráter penal. Então, em tese, a Procuradoria da Fazenda que deveria fazer a execução dessa multa e não mais o Ministério Público. E aí, nessa celeuma toda, até o próprio STJ editou uma súmula, que é a súmula de número 521, e passou a falar o seguinte, que a quem compete a execução da pena de multa do direito penal lá, vai ser a Procuradoria da Fazenda. Aí o Ministério Público falou, não, mas quem deve executar essa multa deve ser o Ministério Público, ou seja, promotores e procuradores. E isso em razão do caráter penal que tem essa multa, porque a própria Constituição fala que a multa também é uma pena dentro do direito penal. E aí gerou uma celeuma, porque o STJ falou, não, quem vai executar é a Procuradoria da Fazenda Nacional, através da súmula 521, inclusive. O STF veio e falou, não, peraí, vou ter que manifestar sobre isso, mas é claro, tem que manifestar de maneira provocada. Provocaram o STF através de uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, de número 3150. E nessa decisão, que foi proferida no ano de 2018, o STF já falou o seguinte, falou, não, multa continua sendo decorrente de uma infração penal, então tem caráter penal. Quem deve executar a pena de multa, então, vai ser quem? Ministério Público, não mais a Procuradoria da Fazenda. Mas falou um pouco mais. O STF falou o seguinte, olha, vai ser executada pelo Ministério Público, porém, se o Ministério Público ficar desidioso por mais de 90 dias, aí sim, quem vai executar essa pena vai ser a Procuradoria da Fazenda. Puxa, peraí, então tá bom. O STJ entendeu que era a Procuradoria da Fazenda, editou uma súmula 521 para isso. O STF falou, não, quem vai executar é o Ministério Público e subsidiariamente vai ser a Procuradoria da Fazenda. Agora, embora esses dois posicionamentos, a gente tem que acatar no final das contas o próprio posicionamento do STF, que é a Corte Maior, e decidiu em ação direta de inconstitucionalidade com efeito, naturalmente, efeitos erga omnes. Mas o que é mais interessante é o seguinte, onde executar essa multa? Para o STJ, a execução da multa se dava nas varas de execução fiscal. Para o STF, a execução da multa, se for pelo Ministério Público, seria através da vara de execução penal. Puxa vida, então, vara de execução fiscal porque é por procurador da Fazenda. Vara de execução penal porque é por promotor de justiça ou procurador da República. E aí, nessa brincadeira toda, hoje nós tivemos uma decisão pelo pacote anticrime, que o pacote anticrime lei número 13.964 do ano de 2019, com vigência esse ano de 2020, colocou uma pá de cal no assunto. Falou simplesmente o seguinte, olha, multa deve ser executada perante o juízo de execução penal, e aí, por consequência, se é perante o juízo de execução penal, vai ser pelo Ministério Público, procurador da Fazenda não tem legitimidade dentro do juiz de execução penal, e vai seguir o trâmite, aí por uma consequência de interpretação, do artigo 164 da Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 1984, e sendo lá no juiz de execução penal, essa execução dessa multa, deve seguir o rito desse 164, que é autos apartados, citação do condenado, após o trânsito em julgado, obviamente, para que ele pague no prazo de 10 dias ou nomeie bens à penhora. Essa é a dica do Bebendo Direito de hoje. Um abraço.